Olá, bom dia. Mais uma vez aqui para a nossa meditação. Hoje, terça-feira, chama rosa, chama do amor, amor incondicional. Com certeza. Bom dia. Hoje vamos falar sobre a pureza dos nossos pensamentos e sentimentos. A essência portal angélico. Hoje nós vamos falar de anjos, porque nós vamos falar de pureza. Vamos falar de anjos porque vamos falar de amor. Vamos falar de anjos porque é o sentir, é o nosso corpo emocional. Os anjos são a manifestação do sentir divino. Então, um tema muito bonito, maravilhoso. Na verdade, a essência, ela permite a purificação dos nossos pensamentos e sentimentos, para que as nossas ações possam ser mais, vamos dizer assim, dignas, né? Então, nós temos falado ultimamente da Portal Estelar, né? Trazendo a mente criativa divina, a beleza sendo a expressão da mente criativa divina, a Peler tendo essa clareza, né, desse mental, para ter a clareza na comunicação. Na Portal Estelar, a egrégora ligada, né, à mente, né, criativa, é a vibração dos Elohims, que são os construtores da forma, né, como os arquitetos, né, na realização da precipitação, né, na cocriação. Agora, com a portal angélico, é o reino angélico, né? Então, trazendo esse sentir divino. Os anjos fazendo essa ponte entre o humano e o divino, né? E trazendo o amor, o sentir. Então, nós tínhamos, né, com a portal estelar, a mente criativa, agora o sentir. E quando nós estivermos em harmonia, né, ou quando estamos em harmonia, em equilíbrio com essas duas forças, as nossas ações vão ser divinas. Então, nós passamos a ser os pés e as mãos do Criador, né? Então, essa energia de hoje é uma energia que vem do coração divino, o reino angélico, fazendo essa ponte, trazendo essa energia, essa vibração pura. Falar de anjo é falar de pureza, né? Então, a pureza dos sentimentos, né, que são mais elevados, né? Deixando para trás a dualidade, né? Do que vivemos no aqui e agora. É interessante que esse sentir, esse reconhecimento dos nossos sentimentos, né? A gente já percebe, né, no dia a dia, que quanto maior a conexão com instâncias superiores, com as nossas qualidades, né, nós vamos estar mais em equilíbrio, né, e podemos também criar um ambiente propício, né, e aí entra a purificação, né, um ambiente interno e externo mais harmônico, mais puro, né, livre de desavenças, né? E isso permite um crescimento e uma transformação maiores. Para falar de hoje um pouquinho, para ilustrar aqui esse tema, eu vou trazer um pouquinho sobre a inteligência emocional, para falar desse sentir, né, e da importância desse sentir. Então, lá por 1990, dois psicólogos trouxeram a ideia da inteligência emocional, né? E depois, um tempo depois, um jornalista americano lançou um livro, né, que se tornou um best-seller, né, onde falou sobre, então, a importância da inteligência emocional, né? Mais importante do que termos um QI alto, ter também esse controle das emoções, né? Esse entendimento é importante no nosso dia a dia, tanto para nós como para
essa comunicação de um com o outro, né? E nesse livro ele fala da importância dessa inteligência emocional, tanto na psicologia, na educação, nos negócios. Então, o que é a inteligência emocional? É reconhecer, entender e gerenciar as próprias emoções. E quanto maior essa capacidade, mais bem-sucedidos nós seremos. Isso foi percebido no trabalho. E então, nas entrevistas hoje, é realizada, né, esse enfoque nessa percepção de como a pessoa que está sendo contratada, ela pode gerir as suas emoções e se relacionar com os outros e no dia a dia, no trabalho. Então, a inteligência emocional, ela permite uma construção de relacionamentos mais saudáveis, ela permite uma empatia maior e favorece, né, que não haja tanto estresse, permite maior habilidade social. Então, uma inteligência emocional equilibrada leva a um desempenho maior em diversas áreas da nossa vida e que ficou enfocado principalmente nessas áreas, né? Como então a educação, na psicologia e nos negócios. E esse entendimento provocou esse boom, né? Hoje em dia todos há esse entendimento para a parte de todos do que é essa inteligência emocional. E nesse livro ele fala que isso foi levado para as escolas. Eu não sei exatamente as escolas aqui para indicar. Talvez a gente possa tocar um pouquinho na escola Waldorf, que trabalha muito com o sentir das crianças. Alguns pais que fazem homeschool, eles têm esse enfoque, né, numa inteligência emocional, preparando realmente o filho, a criança para a vida, né, para conviver em sociedade. De qualquer forma, ele fala nesse livro que há uma proposta em algumas escolas em que no ensino primário, né, então dos pequenininhos, a criança possa refletir sobre as suas emoções e como ela reage quando ela está diante dessas emoções. Então, por exemplo, tem o filme, né, Divertidamente, que fala dos sentimentos, e as crianças hoje já conseguem, através desse filme, falar de uma forma mais clara, e a gente pode passar para eles isso, né? O que é a ansiedade, o que é a raiva, e como controlar isso daí. Então ficou mais palpável. Depois vem o ensino fundamental, em que é passado para as crianças como trabalhar a entender o estresse, né? O que o estresse provoca neles, as reações que tem. E também a proposta de entender o estado não verbal que é passado, as emoções do outro para a gente. Então, eles são convidados a sentir isso e saberem trabalhar com isso, né? Então, já é ensinado aí a empatia. E no ensino médio, a escuta, então o diálogo, né? O ouvir e falar, de uma forma em que não haja conflitos, né? Para que, então, esse aluno, esse ser, possa já tomar as suas decisões alinhados, né, com valores mais profundos. Isso seria muito interessante se pudesse estar aí na sociedade de uma forma mais ampla, né? Com certeza teríamos adultos mais equilibrados, né? E uma sociedade mais equilibrada também. Então vejam a importância, né, da inteligência emocional no nosso dia a dia, a importância de identificarmos os nossos sentimentos, de olhar para eles, não negar, né? De olhar para o nosso estresse. Por exemplo, eu vou viajar, né? De repente estou fazendo tudo muito agitado, afobado e tal. Olhar para aquilo, respirar, colocar uma música, enfim, porque tudo vai fluir, né? O tempo vai passar de qualquer jeito e tudo vai ser feito. E se foi feito de uma forma mais tranquila, o desgaste é menor. Você vai chegar no fim do dia
ou vai entrar lá no seu veículo de transporte com menos estresse, menos cansado, né? Então, essa escuta que já o aluno do ensino médio, ele aprende, né, a olhar para aquilo, né, esse aprender a ouvir e falar, ele já pode, a partir desse aprendizado, que já vem vindo, né, desde ali do ensino infantil, fundamental e agora, a criar soluções onde nem todos vençam, ou todos possam vencer, né? Não há ganhador ou perdedor. Não, pode-se criar soluções que permitam o fluxo da vida de uma forma mais harmônica, né? Mais empática. Então, a orientação para que a gente possa encontrar bom dia, esse controle, né, a percepção do nosso sentir e ir de encontro a essa inteligência emocional é a reflexão, como é que eu estou reagindo, como estão os meus sentimentos, me colocar no lugar do outro, ser grato. A gratidão é uma grande forma de amor, ser gentil, estar aberto para os aprendizados. Cada situação leva a um grande aprendizado, né? E a inteligência emocional tem a ver com Ikigai? Com certeza, porque ela nos torna mais conscientes, né? Daquilo que nós gostamos, de quais são os nossos dons, as nossas habilidades, né? E permite uma sensação de bem-estar que leva a que nós nos importemos com aqueles que estão ao nosso redor, né? Então, entra naqueles 4 pilares ali do Ikigai. E a energia angélica, que a gente falou agora há pouco, né? Com essa energia de amor incondicional, a compaixão, essa busca pela harmonia, que é isso que traz o reino angélico para nós, né? E nessa ponte que eles fazem do reino humano com a divindade, né? Ou com as instâncias das virtudes, né? Trazendo a energia do amor, do coração divino, da fonte, que é puro amor, isso refletindo na base de tudo que nós vamos realizar no nosso dia a dia. E as nossas ações podendo ser mais puras, mais equilibradas. Então é isso, né? A gente não esquecer de sorrir, de ser mais gentil, de perdoar, de fazer afirmações positivas, conectar com a natureza. Aquilo que a gente vem falando, em cada essência, quase tudo se conflui ali, porque existe uma única coisa, né? É luz, é amor, é verdade, né? É fazer esse trabalho de purificação constante, né? Sem negar as nossas dificuldades. Então é um trabalho de purificação consciente e constante. Para uma limpeza pessoal, ambiental, né? Um velho banho de ervas, cristais, sal grosso, para quem gosta desse tipo de coisa, né? Para criar um espaço, essa limpeza criando um espaço, né? Para que a gente possa receber essa purificação, para que a gente possa exteriorizar o nosso melhor, né? Através do nosso poder de transformação, do nosso entendimento, dos nossos aprendizados. E tudo isso levando ao nosso crescimento, né? Nós passando a compartilhar isso com todos. E só para quase aqui finalizando, do reino angélico, existe toda uma hierarquia, né? Então, anjos, arcanjos, até que vai ter os querubins, serafins, né? Como a gente já falou, eles trazendo essa ponte, essa proteção para nós, para que nós possamos alcançar e viver a partir das nossas virtudes. O papel deles é incentivar
nos motivar para que nós nos alinhemos com o nosso propósito, ter decisões mais conscientes e poder nos conectar com a fonte divina, né? Nesse momento no planeta existem 3 forças de 3 arcanjos, né? Miguel, Melquisedeque e Metatron. Miguel é a força, então é o raio azul. Melquisedeque é a sabedoria e Metatron é o amor. Então aqui formando nesse conjunto, né, a chamatrina do amor incondicional. E nesse trabalho, né, de paciência, de generosidade, de empatia, o próprio reino angélico tem uma busca, né? Essa busca de aprimoramento, de conexão com a fonte, né? Nos ajudando na nossa evolução. O Metatron, que tem a ver com a energia mais amorosa, ele guarda os registros akáshicos, ele é o senhor dos elétrons, ele trabalha na misericórdia, na compaixão. Então, trazendo essa energia amorosa. E eu procurei falar sobre, bastante assim, né, nesse paralelo dos anjos e também da inteligência emocional, para falar dessa purificação dos pensamentos e sentimentos, porque às vezes essas comparações, esses paralelos nos ajudam a ter mais firmeza em nos mantermos no nosso propósito e realizar o nosso Ikigai. Para finalizar, eu queria trazer aqui uma situação que aconteceu com a minha filha e a minha neta, que moram lá em Portugal. Eu achei assim tão bonito. A minha filha, ela é coach e ela tem uma página no Instagram, chama Compreender, Liberdade e Compreender, acho que é isso. E ela fez uma postagem assim que para mim casou direitinho, né? O que é esse sentir, né? Então vamos lá. Ontem minha filha chegou da escola com uma pergunta. Foi o professor que lançou, no meio da aula, como quem planta uma sementinha. E ela, sem perceber, trouxe isso para casa. No dia anterior, já havia sido feita uma outra pergunta, uma outra proposta. Cada criança deveria levar um objeto importante e contar para a turma por que aquilo era valioso. Então aqui nós estamos diante de duas questões, né? Tinha que levar um objeto que era importante, falar sobre ele, explicar por quê. No dia seguinte, a pergunta era, você se lembra da primeira memória da sua vida? E então a Ana Lúcia ela faz uma reflexão sobre isso, né? 2 perguntas feitas por professores em 2 dias seguidos. Perguntas simples, mas potentes. Elas não falam de nota, de conteúdo, de desempenho. Elas convidam ao sentir. E eu fiquei pensando, quando foi que paramos de ser atravessados por esse tipo de pergunta? A escola, como a vida, nos treina para saber, mas nem sempre nos ensina a sentir. Vamos funcionando, produzindo, cumprindo aquilo que se espera de nós. E nesse momento, nesse movimento, muita gente se desconecta de si mesmo. Eu vejo isso todos os dias, nos processos que acompanho. Mulheres incríveis que fazem tanto, mas que em algum momento perderam o eixo. Não por falta de força, mas por falta de interiorização, por falta de espaço para escutar o que pulsa, por ter deixado o sentir para depois. Só que o sentido mora aí, não na resposta certa, mas no que te faz sentido de verdade. Quando uma criança é convidada a lembrar da sua primeira memória ou a contar a história de um objeto querido, ela está sendo autorizada a existir com tudo que ela sente. E isso pode mudar tudo.
que a gente siga criando espaços assim, em casa, na escola, no escritório, na vida, porque talvez a primeira memória de uma criança não seja sobre o que ela aprendeu, mas sobre o que ela sentiu. Então, maravilhoso, parabéns, eu achei linda, não tinha como eu não trazer aqui, e essa reflexão da importância desse sentir, e não à toa, aquele livro lá em 1900 e tanto, se tornou um best-seller, né? E de uma forma intuitiva, todos nós entendemos a importância desse sentir, né? E de olhar para isso. Então, essa é a reflexão de hoje. Vamos agora nos preparando para a nossa meditação, já sentando numa posição confortável, tendo os pés fixos no chão, a coluna ereta, sentindo a presença do mestre pessoal, do anjo de guarda, hoje em especial agradecendo a presença do mestre de cada um, do anjo de guarda de cada um. Abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração, nos colocando dentro da Merkabah, na proteção desse corpo de luz. Invocando agora as chamas divinas sagradas. Chama azul, chama azul, chama azul, vinde, vinde, vinde. Vamos sentindo a força, o poder, a coragem da chama azul. Chama dourada, chama dourada, chama dourada. Vinde, vinde, vinde. Trazendo a sabedoria, trazendo a iluminação, a compreensão, o entendimento. Chama rosa, chama rosa, chama rosa. Vinde, vinde, vinde. Permitindo a luz rosa do amor incondicional, do amor crístico, da consciência crística. Chama branca, chama branca, chama branca. Vinde, vinde, vinde. Permeando todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo, com a harmonia, com a pureza. Chama verde, chama verde, chama verde. Vinde, vinde, vinde. Trazendo o verde da cura, do conhecimento, permeando cada célula, cada molécula, cada elétron dos nossos corpos, trazendo a verdade. Agora a chama violeta, vinde, vinde, vinde. Preenchendo, preenchendo, requalificando as energias de falta de amor. Agora essas energias são elevadas ao fogo violeta para a transmutação, são requalificadas e retornam no mais puro amor. Chama vermelho rubi com dourado, chama vermelho rubi com dourado. Vinde, vinde, vinde. Preenchendo, preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo, com a virtude da misericórdia, com a virtude da compaixão, com a virtude da paz. E agora alinhados com as virtudes das chamas divinas sagradas, invocamos os mantras das essências do Sistema Universal Healing. Essência fluir, essência fluir, essência fluir. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo
todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou o poder gerador do pulsar do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. E então invocamos a essência Amai. Essência Amai, essência Amai, essência Amai. Vinde, vinde, vinde. Envolvendo e preenchendo, envolvendo e preenchendo. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a expansão da chama trina do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência chuva de cristal, essência chuva de cristal, essência chuva de cristal. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a consciência crística do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Eu sou a consciência crística do meu ser divino em manifestação em mim aqui e agora. Essência portal angélico, essência portal angélico, essência portal angélico. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o meu ser, todo o meu corpo, todo o meu mundo. Eu sou os pensamentos e sentimentos puros do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou os pensamentos e sentimentos puros em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou os pensamentos e sentimentos puros do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. E nesse instante, reflita aonde você quer colocar o seu amor, aonde existe falta desse amor em você, aonde deixou de pulsar em você a vibração desse amor. Na pergunta que foi passada para minha neta, qual a primeira memória que você tem? Quanto mais nós comungarmos com a nossa essência, haverá uma resposta comum a todos. A primeira memória foi o amor. Nós viemos do amor, nós somos amor. Nós viemos do coração de Deus. Então, fiquemos nessa memória de amor. Sejamos mais gentis conosco mesmo, para podermos ser gentis com o todo. Sejamos gratos com a vida. Sejamos gratos com os dons que recebemos. E passemos a atuar com esse amor, com essa gratidão, com esses dons na nossa vida. Eu sou os pensamentos e sentimentos puros do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Essência Sananda, essência Sananda, essência Sananda. Vinde, vinde, vinde. Expandindo, expandindo, envolvendo e preenchendo todo o nosso ser, todo o nosso corpo, todo o nosso mundo. Eu sou a gratidão do meu ser divino em manifestação em mim, aqui e agora. Eu sou luz, eu sou vida, eu sou amor, eu sou beleza. Eu sou minhas doces palavras. Eu só vejo o iluminado. Eu sou meus pensamentos alegres, que uno em um só e ofereço a Deus como presente. Minha vontade e a vontade divina são uma.
Eu vivo a partir do meu coração e ofereço isso ao universo. E então, nós vamos selar isso na mais pura luz, no mais puro amor, com a energia do dourado. Chama dourada, chama dourada, chama dourada, chama dourada, chama dourada, chama dourada. Chama rosa, chama rosa, chama rosa, chama rosa, chama rosa, chama rosa. Selai, 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 selai. Tenham um lindo dia. Façam sábias reflexões sobre vocês mesmos. E vamos tornar este mundo um mundo melhor, um dia melhor. Até quinta-feira. Tchau.